Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a esta aula do conteúdo integrado aqui do Centro de Mídias, uma aula que vai apoiá-los aí nos estudos, aí na sua unidade escolar. A nossa aula de hoje vai fazer uma viagem pela arquitetura do mundo antigo. Nós trabalharemos algumas habilidades da primeira série do ensino médio relativas à antiguidade do Oriente Próximo e também à antiguidade clássica através dos marcos arquitetônicos. A gente vai observar também a relevância da arquitetura enquanto fonte histórica. Então, o tema da nossa aula de hoje é Arquitetando a História, o Mundo Antigo. Vamos ver aí os objetivos e as habilidades da aula de hoje. O nosso objetivo é retomar as principais características das civilizações do Oriente Próximo, Mesopotâmia e Egito, e da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, com destaque para a arquitetura enquanto linguagem das fontes históricas. As habilidades do currículo do Estado de São Paulo são: identificar as diferentes linguagens das fontes históricas para a compreensão de fenômenos históricos sociais, identificar as principais características do processo de construção da cidade, analisando a sua importância e significados ao longo do tempo, e analisar processos históricos sociais aplicando conhecimentos de várias áreas do saber. Para a gente já ter esse vislumbre da importância da arquitetura enquanto fonte histórica, enquanto documento, extraindo dessas construções informações importantes para a gente construir uma narrativa, a gente já vai começar com um exercício. Dá uma olhadinha nas duas imagens que vão aparecer aí na tela. Olha só essas duas imagens, são dois conjuntos arquitetônicos aí. Observem bem, compare, olhe a estrutura das construções, o ambiente, o que tem no entorno e comentem aí, registrem no caderno, debata com seus colegas que histórias esses dois conjuntos arquitetônicos nos contam. Conversem com seus colegas, com seu professor e em 5 minutos a gente volta. E aí, pessoal, que histórias vocês conseguiram construir a partir da análise das duas imagens, né? Será que são imagens aqui do Brasil? Será que são de outro país? Será que são recentes, antigas? De que tipo de cidade ou ambiente? Será que é um ambiente rural, urbano? Enfim, vocês devem ter feito várias inferências em cima das imagens e, quem sabe, vocês conseguiram extrair as informações que chegaram próximas desse entendimento que vai aparecer aí na tela para vocês. Será que vocês acertaram que se tratam as duas imagens de vilas operárias? Então, vocês vejam que são construções muito diferentes, né? A imagem da esquerda, ela está num ambiente bem arborizado, né? Nós temos ali os telhadinhos, né? Bem bonitinhos, parece uma paisagem bucólica de uma cidade histórica, uma cidade do interior, tranquila, né? Mas essas casas serviram para abrigar operários em Estrasburgo. Já a imagem da direita, ela é uma vila operária no Kentucky, nos Estados Unidos, né? Então, vocês vejam aí que as construções são bem mais simples, as casas são de madeira, vocês vejam que não tem pavimentação na rua, né? E é uma imagem que a gente consegue ver que é antiga, né? Uma imagem de 1974, porque os carros que aparecem aí na imagem são carros de modelos antigos. Então, vocês vejam o quanto de informações a gente consegue tirar aí, tanto das imagens enquanto fonte iconográfica, mas também da própria estrutura arquitetônica que nos revela várias informações aí, né? Então, vocês vejam que, embora diferentes, né, as estruturas, né, muitos devem ter chegado a uma conclusão que era um bairro rico e um bairro pobre, né, mas ambos eram bairros operários e existe a preservação desses bairros porque eles servem para contar a história do movimento operário nos seus países, né? Num determinado momento da história, as empresas construíam essas vilas para que os funcionários ficassem mais próximos da empresa, não tendo tempo de deslocamento.
principalmente se essa empresa era uma empresa mineradora, como era o caso ali da Vila Operária, da imagem dos Estados Unidos, aquela imagem de 1974, né? Houve uma grande greve naquele ano entre os funcionários que moravam nessa vila e o movimento foi muito contundente, de forma que muitos trabalhadores foram demitidos e essa Vila Operária foi desativada naquele ano. Então, fica o registro histórico aí. Então, vocês vejam que existem os chamados campos da história, né? A história ela pode ser contada a partir de diversos pontos, né? As fontes históricas é que conferem essa diversidade. E a partir daí também a gente cria lá os chamados campos da história, história do movimento operário e também história da arquitetura e história da ciência e assim por diante. Como a gente vai falar do mundo antigo, eu vou começar apresentando uma imagem para vocês aí que vocês devem conhecer, que é o Stonehenge. Né? Vocês já viram essa imagem ou outras imagens desse mesmo monumento, né? O Stonehenge, muito provavelmente, era um local de observações astronômicas ali dos povos que viviam naquela região. Foi construído entre 3.100 e 2.100 anos antes de Cristo, e ele é um documento histórico da chamada arqueoastronomia, né? Como era uma estrutura feita para a observação dos astros, a própria astronomia também estuda esses marcos aí, essas construções, para poder construir a narrativa da própria astronomia. Olha que interessante. Então, cria-se esse novo campo da história, ou esse novo campo da própria astronomia, que é a arqueoastronomia, que são os estudos astronômicos das civilizações antigas. Muitas das construções que a gente vai conhecer também na aula de hoje tinham essa finalidade, né? Observação dos astros ou relações com os astros, né? As estrelas, os corpos celestes aí. Uma delas é o zigurate, que era muito comum na Mesopotâmia. Então, por isso, a gente vai começar a nossa viagem pelas civilizações do Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia. Vamos lá? Então, vamos começar com a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela foi uma civilização que se estabeleceu entre as margens dos rios Tigre e Eufrates, né? Uma das chamadas sociedades hidráulicas. Esse processo pelo qual a Mesopotâmia passou, o Egito passou também, já que é uma civilização que se estabeleceu às margens do rio Nilo, tá? Então, a partir dos rios Tigre e Eufrates, a gente tem um campo de terras muito férteis, favoráveis para a agricultura, a pecuária, e isso favorece também o sedentarismo, né? Ou seja, os povos vão começar a se fixar naquele local, não precisando mais se deslocar para garantir a sobrevivência. Só que esse sedentarismo, ele só é possível se você sabe aproveitar bem esse ciclo das cheias dos rios aí, tá? Então, desta forma, a gente tem esse processo que vocês estão vendo na tela aí, o sedentarismo, que favorece a agricultura, a pecuária e o comércio. A partir daí, esses grupos começam a evoluir, eles começam a ter uma necessidade de proteger esse território, de ter uma organização política também, e aí a estrutura se forma, favorecendo aí o estabelecimento de uma civilização, como foi a Mesopotâmia, tá? E claro, como eu falei dos zigurates, vamos dar uma olhadinha em um deles aí, né? Então, o zigurate era uma construção que era em formato de pirâmide, ela tinha a função de observatório astronômico, mas também tinham outras, como templos, armazéns para estocagem de alimentos recolhidos, como impostos, era a morada também dos sacerdotes, escolas também funcionavam dentro do zigurate. Então, veja que é uma construção monumental, ou seja, de grandes proporções e que tem uma função dentro da sociedade, dentro daquela civilização, no caso, a Mesopotâmia. E vamos falar agora do Egito também, né? Todo mundo conhece os egípcios muito pelas pirâmides, né? Falou em Egito, já vem em mente ali a questão das pirâmides, né? Essa imagem que a gente construiu daquele lugar. E
as pirâmides do Egito, elas estão muito relacionadas com a questão da religiosidade egípcia. Então, vamos falar um pouquinho sobre a mitologia desse povo da antiguidade, tá? Então, a mitologia egípcia, ela gira muito em torno da própria questão do rio Nilo, da fertilidade, do solo, que favoreceu o estabelecimento dessa civilização aí, tá? E os deuses mais populares entre os egípcios eram esses, né? O Osíris, a Ísis e o Horus. O Osíris, ele era a própria fertilidade do solo, ele representa essa fertilidade e essa prosperidade, tá? Ele é assassinado pela mitologia, né? Pelo próprio irmão Sete. E a Ísis, como sua esposa, lamenta pela morte de Osíris. Ela chora pela morte de Osíris por um tempo, até que o seu filho Horus consegue ressuscitar o pai. O choro da Ísis é a chuva que enche as águas do rio Nilo durante um certo período do ano. E quando passa-se esse período de chuvas, é quando Osíris renasce. O que é o renascimento de Osíris? É a baixa das águas do rio e a volta da fertilidade do solo. Então vejam que a mitologia serve para justificar ou para explicar até fenômenos da natureza. E uma outra coisa que estava muito atrelada à crença dos egípcios aí é a crença na vida após a morte. Daí as pirâmides que a gente conhece aí como complexo de Gizé, que vai aparecer na tela para vocês, tá? O complexo das pirâmides de Gizé, que é patrimônio mundial da Unesco, ela servia como morada dos faraós após a morte, né? Acreditava-se que, como Osíris, né, que ressuscitou, outras pessoas, os faraós principalmente, porque eram considerados representantes dos deuses na Terra, eles também poderiam aí ter uma outra vida. E aí as pirâmides eram construídas, existiam compartimentos onde os objetos favoritos do faraó eram armazenados, né? Existiam dependências ali, dependências como se fosse um palácio mesmo, para que esse faraó pudesse aproveitar a outra vida. Então, é um outro aspecto interessante que a gente consegue resgatar da história dos egípcios a partir justamente da arquitetura. Pensando nisso, vamos para o nosso primeiro momento de atividade. Escolham uma forma de sistematizar e apresentar o que vocês aprenderam sobre as construções arquitetônicas das civilizações do Oriente Próximo, né, os zigurate e as pirâmides. Vocês podem consultar outros recursos disponíveis na escola de vocês, como os livros didáticos, e vocês vão registrar essa pesquisa no caderno de vocês ou de uma outra forma que vocês vão discutir e se organizar aí na sala de aula, tá? Trabalhem, se organizem e em 10 minutos a gente volta. Voltamos, e aí vamos ver, né, como é que vocês fizeram esses trabalhos. Quem quiser compartilhar na hashtag EuNoCMSP, para a gente conhecer um pouquinho desse resultado da pesquisa que vocês fizeram sobre os marcos arquitetônicos do Oriente Próximo, né, das civilizações do Oriente Próximo, lembrando que não fica só no zigurate, nem só na pirâmide, existem muitas outras construções, outros marcos arquitetônicos interessantíssimos que eu tenho certeza que vocês conseguiram localizar na pesquisa de vocês. Agora, continuando a nossa viagem pelo mundo antigo, a gente vai para a chamada Antiguidade Clássica, né? Grécia e Roma. A origem da civilização grega também é possível de ser levantada aí as informações através da arquitetura. A gente sabe que a Grécia Antiga, né, pelos registros históricos, ela surgiu ali, os primeiros agrupamentos que fundaram a Grécia surgiram na ilha de Creta, e um dos principais documentos históricos desse momento inicial da história grega é o Palácio de Knossos. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. Então, o Palácio de Knossos era mais do que um local onde o rei morava e governava a sua aldeia. Era uma forma de organização social. Os grupos humanos que foram ali se estabelecendo na ilha de Creta, eles se organizavam em torno desses palácios, e existiam vários deles. Um dos principais é o Palácio de Knossos, tá? Essa reconstrução aí
tenta, a partir de outras fontes históricas, reconstruir como era o palácio na época, mas existem as ruínas desse palácio ainda. Então, ele foi reconstruído a partir das ruínas, e Knossos até hoje é o maior sítio arqueológico da Grécia, né, da ilha de Creta, que remonta à Idade do Bronze, e foi um provável centro cerimonial político-cultural da civilização minoica, né? A civilização minoica recebe esse nome por conta do rei Minos, que foi um dos reis que governou ali a partir do palácio de Knossos, que era decorado com paredes pintadas com motivos náuticos, né? O que também sugere que esse palácio foi construído dedicado a um dos deuses da mitologia grega, que era o Poseidon, o deus dos mares, né? Então, mais do que a gente conseguir mapear a organização social e política desses povos originários da Grécia, a gente também consegue levantar outras informações sobre a crença, sobre a mitologia, através deste marco arquitetônico. Mas, quando a gente fala de Grécia, a gente também pensa num marco arquitetônico que nos remete à mente quando a gente fala esse nome, né? Falou Grécia, falou em Acrópole. Vamos dar uma olhadinha aí. Então, essa imagem vocês já devem ter visto em muitos lugares aí, que é a Acrópole de Atenas, com o Pártenon no topo. Essa era uma característica herdada desses povos originários da Grécia, os cretenses e os micênicos, né, que construíam palácios. Muitos preferiam construir esses palácios no ponto mais alto do terreno da cidade, justamente para ter uma visualização panorâmica, se de repente está vindo algum povo que possa invadir aí o território, e aí essas construções eram feitas nesses locais altos. As polis gregas começaram a se estruturar a partir dessa referência dos cretenses e dos micênicos. E esta imagem ilustra exatamente o que eu estou dizendo. Então, o Pártenon é essa construção que está num nível mais elevado em relação às demais aí, que tem as famosas colunas gregas. Era um lugar político e administrativo, né, onde os políticos de Atenas, as pessoas que tinham a cidadania, né, que conferiam a elas o direito de participar da política, se reuniam no Pártenon. E uma outra coisa que é muito interessante aí da polis grega é a distribuição das áreas dessa polis, né? Ela era dividida no núcleo administrativo, que estava ali a partir do Pártenon distribuído. Tinham também as áreas urbanas, né, com palácios e também comércios. E depois tinha as áreas mais afastadas, que eram as áreas rurais aí. Tinham também as áreas portuárias, porque um dos pontos fortes da economia ateniense era o comércio marítimo. Então, essa questão de estruturar e dividir a cidade em setores é uma coisa que a gente carrega até hoje, né? Muitas das cidades brasileiras, elas têm essa característica. Existe um centro principal, um centro político administrativo, onde tem sedes de empresas, sedes, né, do executivo, seja a prefeitura ou sede do governo do estado, outros prédios administrativos aí, e conforme vai se afastando desse centro, a gente vai ter outras características aí, outros setores, né, áreas residenciais ou áreas de um comércio, né, mais varejista, e também as áreas rurais, que são já limítrofes, né, mais afastadas. Então, até a organização da sociedade no perímetro urbano, a construção, a divisão dessa cidade, esse loteamento, é um traço da arquitetura, do urbanismo, do qual a gente consegue extrair informações a respeito de uma sociedade, inclusive da nossa aí. Não só Atenas se organizou por meio de polis, né, dessa estrutura, mas outras cidades-estado aí também, como Esparta, Tebas e outras tantas que existiam ali na Grécia Antiga, todas elas com uma independência política em relação à outra, tá? Falando de origens de civilizações clássicas, vamos ver agora um pouquinho sobre as origens de Roma. Então, Roma, ela também se estabeleceu aí próximo a um rio e também próximo a uma saída para o mar, né, na Península Itálica, às margens do rio Tibre,
houveram povos que trouxeram estruturas arquitetônicas específicas, no caso os etruscos, que também são um dos povos originários de Roma, né? Uma das características da arquitetura etrusca é a abóbada, como vocês estão vendo nessa imagem da direita, onde a gente tem uma construção em forma de arco, né? Os próprios tijolos se apoiam uns nos outros e vai fazer essa estrutura de arco. Essa estrutura de arco, ela não tem só uma função estética, não é um adorno simplesmente. Ela vai conseguir fazer uma sustentação das paredes. Então, é um pilar, é uma estrutura ali da construção para garantir que ela seja resistente. E na imagem da esquerda, vocês estão vendo um trecho da chamada muralha serviana, que foi preservado, e hoje tem uma estação de metrô em Roma que funciona próximo a essas ruínas da muralha serviana, também construída pelos etruscos. Tá? Os etruscos foram povos que chegaram um pouco tempo depois que os primeiros grupos humanos já tinham se estabelecido em Roma, né? Primeiro foram latinos e sabinos, depois os etruscos chegam por volta de 600 antes de Cristo, e eles eram povos muito guerreiros e muito dedicados ao comércio. E eles fizeram um acordo com os monarcas romanos que ali existiam, com os patrícios. Se nós ficarmos nessa região, nós faremos aí algumas melhorias estruturais para que a gente possa praticar o comércio. A muralha serviana foi uma delas, né, para garantir justamente a proteção da cidade. Eles também construíram templos, estradas, canais, portos, várias coisas. E por conta dessa contribuição, né, os etruscos meio que diziam que transformaram Roma de uma aldeia para uma grande cidade, eles passaram com o tempo a exigir o poder político por conta disso. Então, os 3 últimos reis de Roma, antes da República, foram reis etruscos, né? Então, vocês vejam que o quanto eles conseguiram elevar Roma de um conjunto de pequenas aldeias para uma civilização grandiosa por meio justamente da arquitetura. Mais um exemplo aí da arquitetura enquanto fonte histórica, tá? E vamos falar agora de uma construção emblemática da civilização romana, que é o Coliseu. Né, o Coliseu, ele já começa, né, esse não é o único Coliseu, tá? Que também é conhecido como anfiteatro flaviano. Existem outros, porque esse tipo de construção está atrelada à chamada política do pão e circo, né? Aquela coisa de dar um entretenimento, diversões públicas para o povo para minimizar o risco de rebeliões populares, né? E nesses espetáculos do Coliseu, que vocês sabem que tinham lutas de gladiadores contra animais selvagens, encenações de batalhas épicas, dramas baseados na mitologia clássica, ou seja, vários tipos de eventos, mas as lutas de gladiadores são aquelas que mais, né, ficam no nosso imaginário aí, né? O Coliseu, ele podia abrigar até 80 mil espectadores, né? Uma audiência média que eles tinham era de 65 mil pessoas por espetáculo. Então, vocês vejam que tem uma função social muito grande. A política do pão e circo realmente ela era forte em Roma, embora não atendesse toda a população, porque o Império Romano foi muito extenso, mas onde existiam esses coliseus, essa política do pão e circo funcionou aí. Então, a arquitetura servindo para a gente levantar informações sobre a organização política e social de Roma, tá? Eu vou deixar esses QR Codes com vocês, para que vocês acessem essas profissões que vocês podem integrar com o projeto de vida de vocês, que tem tudo a ver com essa viagem que a gente fez hoje, né? O arqueólogo é que vai fazer o levantamento dessas construções, né? Ele pode trabalhar estudando em cima dessas construções. O turismólogo que vai transformar aí essas construções numa viagem, né? Vai fazer com que as pessoas se interessem por conhecer esses marcos, e o arquiteto também, porque muitas dessas estruturas aí servem até hoje para construções arquitetônicas, servem como referência para os arquitetos da atualidade. Eu vou encerrar deixando uma proposta de atividades para vocês realizarem aí. Pode ser um projeto que vocês vão desenvolver com mais profundidade na escola, pode ser um projeto de eletivas, a culminância das eletivas pode ser esse projeto que vai aparecer aí.
Vocês vão escolher um dos marcos arquitetônicos das civilizações que a gente viu hoje e elaborar um panfleto de viagem. Procure utilizar as informações históricas sobre os locais para atrair os turistas, tá? Pelo QR Code, vocês vão obter informações como elaborar esse panfleto de viagem aí. Então, vocês vão organizar esse trabalho nesses 5 minutos finais e desenvolvê-los, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês consigam realizar esse projeto com êxito e até uma próxima aula. Tchau, tchau.